meditar sobre a presença de Deus, né? E a recompensa que é para o servo de Deus viver na presença de Deus. Gostaria de meditar baseado no livro de Êxodo 33, ler alguns versículos de 11 a 15, e depois 2 Crônicas 15, de 2 a 7. Em Êxodo 33, né, trata-se de um dos capítulos em que a narrativa ela se situa logo depois do problema que ocorreu ao Moisés ao subir o monte e demorar lá 40 dias e 40 noites. O povo viu que ele estava se demorando, construíram um bezerro de ouro. O povo estava se embrenhando na idolatria, né? O bezerro de ouro foi considerado como uma retratação do próprio Deus, e o povo estava, quando Moisés desceu do monte, ele teve um momento de ira, quebrou as tábuas, e logo depois daquele momento de tristeza, de ira, ele rogou a Deus que poupasse o povo. E Deus tinha falado para ele que não havia condições de Deus ir com o povo, dado a idolatria, a pecaminosidade que o povo apresentava. E Moisés, né, numa figura, num tipo de Cristo, né, prefigurando Cristo, ele como intercessor pelo pecado do povo, ele pede a Deus que não faça isso, que não abandone o povo, que vá com ele. Né? E aí começando, né, ele chega a novamente subir até o monte e de novo rogar a Deus fazer expiação pelo pecado do povo, como o pastor Maurício esteve pregando pela manhã sobre esse importante tópico, né, da teologia, que é a expiação, a necessidade do pecado ser expiado, de ser pago o preço do pecado, de ser derramado sangue para que esse pecado não fique sem punição. Né? E Moisés implora a Deus, né? Eu gosto muito desse pedaço da vida de Moisés, em que ele se aproxima tanto de Deus que, quando ele volta, o rosto dele brilhava, que o povo não conseguia nem olhar para ele, que ele pede para Deus para ver a sua glória. Deus fala: homem nenhum verá a minha face. Né? E aqui no Êxodo 33 diz que falava o Senhor Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo, depois tornava ao arraial. E o moço Josué, filho de Nun, era o seu servidor, e ele nunca se apagava do meio da tenda. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação, né, com todos os seus pecados, com todos os seus problemas, com todos os bezerros de ouro, é o teu povo. Disse, pois, aí Deus responde: irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então Moisés diz ao Senhor: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. E mais tarde, né, o povo vive uma época de grande, logo depois de alcançar a terra prometida, e a época dos juízes foi bem conturbada, e depois teve a parte da monarquia, com os reis ruins e reis maus, né? O reino se divide, com o reino do norte, Israel com capital, né, mais tarde em Samaria, e o reino do sul com capital em Jerusalém, vários no sul, reis bons e reis maus, e Asa se levanta como um rei segundo o coração de Deus, né? Se vê diante de uma ameaça dos etíopes, uma multidão clama ao Senhor e Deus dá um livramento, e logo depois desse livramento tem essa palavra que vem diretamente ao coração de Asa do povo. E saiu ao encontro de Asa, 2 Crônicas 15, 2, e disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor Deus de Israel, e o buscaram, o acharam.
E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os perturbara com toda angústia. Mas quanto a vós, esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Meus irmãos, falar de presença, né? Nós temos diversos níveis de presença. Muitas vezes, né, hoje, nós não estamos presentes no mesmo local fisicamente. Não estamos no mesmo lugar físico. Né? O domingo passado eu estava lá em Brasília e pude estar em comunhão com os irmãos. Né? Mas muitas das vezes nós estamos presentes na mesma casa, ou podemos estar no mesmo local de trabalho, ou numa mesma vizinhança, estarmos próximos, mas na realidade estamos afastados, porque eu posso entrar na igreja e não dar nenhuma boa noite para ninguém, sair e não falar com ninguém, e ninguém nem sabe o que está acontecendo com a minha vida. Então, essa questão de presença, né, tem um valor pela presença física, sim, mas é muito mais pela conexão que nós sentimos uns com os outros, pela comunhão de pensamentos, pelo interesse mútuo em que está acontecendo na vida dos irmãos e os irmãos pelo que está acontecendo na minha vida. E aí eu pergunto, né, aos irmãos, sentimos saudade, né? Mas o quanto você se sente perto das pessoas? O quanto você se sente próximos? Às vezes eu digo, irmãos, eu já tive vários tipos no quartel, né, superiores, subordinados, ou mesmo colegas, né, e às vezes eu já trabalhei com pessoas com mais de 1, 2 anos, e a pessoa nunca conversou nada, nunca quis saber nada da minha vida, não sabe onde eu moro, não sabe quem são os meus pais. Já outras que passaram por pouco tempo, mas surgiu toda uma conexão, e a gente sabe a herança comum, onde morava, como é que estava a família, né? Então, aí vai a você, o quanto você se sente próximo das pessoas. Quem são aquelas pessoas que você só conhece o nome, ou de repente você nem lembra? Eu te pergunto, você que mora num prédio, você sabe o nome do porteiro do seu prédio, você sabe onde ele mora, o quanto você é próximo dele, o quanto você conhece a respeito deles. Estar próximo, né? Isso acontece muito na questão da amizade, né? E por isso muitos casamentos são postos à prova. Porque uma coisa é você estar indo periodicamente na casa da sua namorada ou do seu namorado, né? Mas aí, quando casa e aí você está debaixo do mesmo teto, e aí você está conhecendo as manias, onde que um aperta a pasta, como eu e minha esposa, né? Um aperta a pasta de dente no meio da pasta, o outro aperta na ponta, né? Cada um com as suas manias, e aí tem aquele desafio de se conciliar as diferenças. Por isso que já diz um ditado antigo, a minha bisavó era uma que dizia isso, para se conhecer a pessoa é preciso comer um saco de sal com ela. Ou seja, muitas refeições, porque ninguém é maluco de sair comendo 1 quilo de sal de uma vez, né? Mas, e até que se consuma 1 quilo de sal, são muitas e muitas vezes em que se está próximo. Da mesma maneira, a questão da comunhão com Deus, da presença de Deus na nossa vida, é tê-lo próximo de nós, é tê-lo bem junto de nós e deixar que ele tome conta, que ele assuma o espaço da nossa vida. Infelizmente, o que a gente vê é que o homem se distanciou de Deus. Olha, não dá para imaginar a alegria que devia ser o Jardim do Éden, né? Em que as pessoas podiam, né, Adão e Eva poderiam, Deus passeava no jardim, estavam em comunhão com Deus. Mas aí o homem desobedeceu a Deus. E logo assim que eles comeram da árvore da ciência do bem e do mal, a primeira coisa que eles viram, ao se conhecer que estavam nus, eles ficaram envergonhados e começaram a fugir de Deus. É aí que aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. E nós ficamos com vergonha como sendo apanhados em pecado, quando nós somos apanhados nas nossas próprias fraquezas. E aí fugimos de Deus. E ao mesmo tempo em que Deus, ao confrontar o pecado de Adão e Eva, teve que expulsá-los do Éden, porque não há sintonia, não há comunhão entre a luz e as trevas. E ao mesmo tempo que escolhemos uma vida de pecado, ou escolhemos atitudes e viver uma vida de rebeldia longe de Deus, automaticamente a presença de Deus se retira da nossa vida, ou nós somos expulsos da presença de Deus.
Porque a santidade de Deus, ela contrasta com a impiedade humana, e não há como haver essa sintonia se nós somos tão pecadores. Deus não suporta o pecado. Ele não pode estar conosco. Se o homem continuasse no jardim do Éden, ele seria fulminado. O homem não pode suportar a santidade de Deus, dado o seu pecado. Me lembro de Isaías, lá conforme a chamada de Isaías, Isaías capítulo 6, versículo 5, quando ele entra, né, no templo, ele vê santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, e ele treme na base, porque ele vê, ai de mim, que vou perecer e habito num povo de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. E ali Deus providenciou a purificação, porque o anjo tirou uma brasa do altar, o altar que era queimado com o sacrifício do holocausto, que diariamente era colocado pelo sacerdote. Aquele altar, aquele fogo consumidor, simbolizava a pena pelos nossos pecados, e aquela brasa foi colocada por uma tenaz na boca de Isaías, e ali foi purificado os seus lábios. O homem vive se escondendo da presença de Deus, como aconteceu na queda em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Em Gênesis 6, 3, quando Deus, antes de mandar o dilúvio, ele chega e fala, não posso mais habitar com o homem, porque a imaginação humana é má continuamente. Hoje de manhã o pastor Maurício estava falando sobre a questão do pecado original, ou seja, desde cedo nós temos essa inclinação para pecar, né? E o homem acaba com isso se afastando de Deus. Mas Deus permanece presente, porque não existe, Deus é onipresente, ele está presente em todos os lugares, não há como o homem fugir de Deus. No Salmo 139 fala, para onde fugirei do teu espírito? E para onde me irei da tua face? Se subir aos céus, ali estás. Se botar nas profundezas do abismo a minha cama, eis que ali tu também estás. Deus está presente, ele se revela, ele procura um relacionamento íntimo e pessoal com o homem. Ele se mostra pela natureza maravilhosa. Essa tarde eu estava olhando o hino 292, escrito pela Fanny Crosby, que fala, meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com ardor. Essa poesia foi escrita por ela, como estava ouvindo a descrição do pôr de sol pelo quem escreveu a música, o William Donne, né? E ali eles começaram a conversar sobre a grandiosidade de Deus e a beleza do pôr de sol que ela não estava vendo. E ela escreve mais perto, me leva para mais perto de ti, Senhor. Um hino lindo do nosso cantor cristão. Deus se revela pela sua palavra, Deus se revela através de Jesus. Jesus é o ápice da revelação de Deus. Mas, infelizmente, com todas essas revelações, com todas as mostras da presença de Deus na nossa vida, o homem tem sido muitas vezes incapaz de reconhecer a presença de Deus e que Deus está no controle de tudo. O homem tem confundido símbolos e a presença de Deus com outras coisas. Eu me lembro de Ofni e Finéias, os filhos de Eli, que eram maus, que desprezavam a oferta do Senhor, né? E quando eles quiseram enfrentar os filisteus, né? Mesmo tendo uma vida desregrada, tendo sido confrontados, inclusive pelo menino Samuel, porque Eli não os repreendia, eles pegaram a arca da aliança, a arca do concerto, que era sagrada, que ficava no lugar santíssimo do tabernáculo, levaram para frente da batalha, achando que com aquela arca que eles carregariam, Deus estaria a vitória. Que aquela arca que supostamente simbolizava a presença de Deus ia garantir, mas a força e a presença de Deus não estava simplesmente naquele símbolo. E aquela arca foi capturada pelos filisteus, e Ofni e Finéias, como pode ver retratado aqui, eles morreram. Eli, naquele dia, quebrou o pescoço quando ouviu a notícia que seus 2 filhos haviam morrido, e a sua a arca tinha sido capturada pelos filisteus. E o seu neto, que nasceu, foi chamado de Icabode. Foi-se a glória de Israel. Mas vai-se a glória mesmo quando a gente acha que a presença de Deus está em emocionalismo. Não que Deus não goste que nós o adoremos com as nossas emoções, mas a presença de Deus é muito mais profundo que isso. Muito mais profundo que línguas estranhas.
Muito mais profundo do que sair por aí dizendo que quando estamos na presença de Deus, no Espírito Santo, vamos sair da gargalhada, riso, gritaria, trovões, relâmpagos ou qualquer coisa. A presença de Deus não é contida por essas coisas. A presença de Deus transcende qualquer fenômeno natural, qualquer fenômeno do nosso mundo. E o homem sofre as consequências pelo desrespeito à presença de Deus. No tabernáculo, Nadab e Abiú, que eram os 2 filhos mais velhos de Arão, pegaram um incenso, fogo estranho, que não era vindo do altar do incenso, provavelmente, e entraram embriagados no lugar santo, trazendo aquele incenso. E eles foram fulminados vivos, conforme é narrado em Levítico 10, porque desrespeitaram, inventaram moda na adoração ao Senhor. Ofni e Finés morreram, a arca foi capturada. Jesus é o único caminho que nos conduz aos céus. É o único caminho que nos leva totalmente à presença de Deus. Ele restabeleceu o caminho. O véu se rasgou de alto a baixo. A parede de separação que havia entre nós e Deus. Quando Jesus exclamou na cruz do Calvário: a ti está consumado, a ti entrego o meu espírito. Naquele momento o véu se rasgou. E ali nós temos pleno acesso à presença de Deus. Mas, meus irmãos, a presença de Deus, ainda que Deus esteja em todo lugar, para que nós sintamos essa presença, para que a gente tenha essa comunhão, isso depende da nossa atitude interior. Olha só que maravilha, que promessa maravilhosa, Provérbios 8:17. Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. Deus gosta de enxergar no nosso coração a sinceridade e a vontade de o buscar com todo o coração. Gosto muito de Jeremias 29:13, os irmãos já devem estar cansados de ouvir eu citar esse texto, mas eu amo esse texto, porque Jeremias fala, né, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Infelizmente, o homem confundiu muitas das vezes a presença de Deus e desprezar a presença que Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade, e querer aparecer com um bezerro de ouro, né? Porque era a retratação das divindades que eles viam no Egito. Muitos identificam o bezerro de ouro com outras divindades que apareciam no Egito, eles construíram aquele bezerro, mas eles falaram que aquele ali era o eu sou o que sou, né? Blasfemando de Deus, achando que aquele bezerro era capaz de retratar o Deus de Israel que os havia tirado do Egito. Eu me lembro da situação de Saul. Saul, né, ao se rebelar e a desobedecer a Deus, perdeu o senso da presença de Deus. E em 1 Samuel 16:14, diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E ao mesmo tempo que quando o Espírito Santo não acha espaço na vida do servo de Deus, porque diz, não extingais o Espírito, não entristeçais o Espírito. Isso acontece quando nós escolhemos caminhos contrários à vontade de Deus na nossa vida, automaticamente abre-se espaço para que o maligno oprima a vida do servo de Deus. E na casa de Saul, que ainda não havia a promessa da presença eterna do Espírito Santo, que o Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre a igreja, o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor, sim, porque tudo vem da parte do Senhor, porque tudo tem o controle do Senhor. Não que Deus seja o responsável pelo espírito mau, mas ele permite que esse espírito mau permitiu que esse espírito mau assolasse Saul. Por isso que a presença de Deus é condicionada, né, à nossa atitude, porque implica numa confissão, num abandono de pecado, numa conversão genuína. Provérbios 28:13 fala que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. E aí o servo de Deus não pode brincar, porque só podemos ter espaço para Deus na nossa casa se nós dedicarmos somente a Ele o espaço da nossa vida. E aí não deve entrar abominação na casa do servo de Deus, porque se trazemos coisas abomináveis, coisas do mundo, coisas impuras, coisas que Deus não gosta, que Deus não se agrada, essas coisas dão espaço e dão brecha para que o maligno venha atuar na nossa casa, no seio da nossa família, no nosso corpo. Levítico 19:28, por exemplo, é um texto que fala que Deus proíbe o povo de Israel de ficar fazendo retalhos, marcas nos seus corpos.
Até o corte de cabelo que o sacerdote tinha que fazer, ele era especificado por Deus, para que não houvesse dúvida de que aquele homem era um homem santo, separado por Deus, e que ele era diferente do mundo, diferente das outras pessoas. E muita gente confunde presença de Deus, presença de Jesus na nossa vida, com a tatuagem bem grande, escrito Jesus no peito. Quando a mania de fazer tatuagem surgiu com os cultos satânicos, os próprios cananeus tinham mania de se tatuarem. Vejam como é complicado, como é deturpado a presença de Deus nos dias atuais. A ausência da presença de Deus leva à derrota e ao fracasso. Irmãos, eu estou lendo a Bíblia novamente esse ano, né? Já estou na segunda leitura. E em Números 14, né? Eu estou terminando agora o livro de Números. Em Números 14 é uma passagem muito triste, que o povo estava quase chegando, pronto para entrar na terra prometida. Moisés separa os 12 espias, um de cada tribo. Quando eles voltam, e aí, mana, leite e mel mesmo essa terra? Eles falam, mana, leite e mel. Mas 10 dos 12 espias chegam e falam assim, olha, mas nós não temos condição nenhuma. Eles eram gigantes, nós parecíamos tudo um gafanhotinho, não tinha condição. Olha, vamos pegar aqui um líder e vamos voltar para o Egito, que a gente não tem condições. E olha, Josué e Caleb rasgaram as vestes e falaram, não vamos fazer isso, Deus foi com a gente até agora. E o povo só queria fazer? Queria apedrejar Josué e Caleb. E aí Deus intervém. Todos os espias morrem de praga por causa da sua reportagem infiel, por semear desconfiança, por semear a falta de fé, a infidelidade do povo. Né? Aí sabe o que acontece? Deus fala assim, olha, vocês falaram que vocês não tinham condições porque os seus filhos seriam capturados pelos inimigos. Esse pessoal aí que morreu espiou a terra 40 dias, agora vocês vão ficar 40 anos peregrinando no deserto, até que morram todos vocês que saíram do Egito. E essa geração, essas crianças que estão com vocês, eles que vocês falaram que iam cair na mão dos inimigos, eles é que vão conquistar a terra prometida no lugar de vocês. E aí o povo chora. O povo se arrepende, mas era tarde. E o povo fala, não, agora a gente quer ir, não, nós vamos atacar. Moisés fala assim, olha, não vai não. Não vai que Deus não está com vocês. Não vai, olha, a arca vai continuar aqui, nós não vamos. E eles foram, sabia? O pessoal chegou a reunir um exército, alguns que quiseram ir e passaram vergonha e morreram. E saíram fugidos. E aí não teve jeito, o povo teve que ficar andando 40 anos no deserto, porque não estavam com a aprovação de Deus. E Deus não estavam com eles nas suas batalhas. Mas, irmãos, símbolos, eles não se tornam necessários quando se fala da presença de Deus. Tem igreja evangélica por aí preocupada em construir arca, em fazer o templo de Salomão. Isso são coisas simbólicas, porque Deus é espírito e a presença de Deus está dentro de nós quando abrimos espaço na nossa vida. Jeremias 3,16 lá fala que as pessoas iriam falar, nunca mais o povo de Israel falaria da arca do Senhor. Onde está a arca? Não sabemos. Provavelmente a arca, né, a última menção que a gente tem foi na destruição do templo. Até hoje, tem até o filme do Indiana Jones, Em Busca da Arca Perdida. Tem gente que fala que acha que ela está subterrânea no monte do templo, próximo ali ao muro das lamentações, mas ninguém sabe onde foi parar essa arca. Porque ela não precisa. Deus está presente, Deus é espírito. A arca era apenas um símbolo. Eu me lembro de Sansão, né, que tinha sido consagrado do ventre da sua mãe Nazireu, e ele faz de tudo, né, não honrou a presença de Deus na sua vida. Né, e ele se contaminou, né, ele não podia se contaminar com morto, ele mexeu numa carcaça de leão, né, ele casou com uma filisteia, aprontou de tudo, mas o cabelo ainda era a única coisa que tinha na sua vida que lembrava que ele era consagrado totalmente a Deus. E no dia que o seu cabelo foi cortado, né, e ele achou, Deus está comigo ainda, e eu ainda vou atacar os filisteus. E a Bíblia diz, porque ele não sabia, Juízes, capítulo 16, versículo 19 e 20, porque ele não sabia que Deus havia se retirado dele. E aí ele foi e se lascou. Foi
e foi humilhado, teve os seus olhos vazados, e mandaram ele pegar e ficar fazendo trabalho de mulher, né, próximo ao templo dos filisteus. Quando estavam caçoando de Sansão, né, o seu cabelo já tinha começado a crescer, né, ele cego, pediu para palpar as colunas do lugar onde ele estava. E ele ali orou e clamou pela presença de Deus. E ele com todos os seus erros, com todas as suas falhas, Deus ouviu, e Sansão mais matou o filisteu na sua morte do que na sua vida. Porque ali ele entendeu a importância da presença de Deus na sua vida. Que não era o seu cabelo, né? Não era os seus símbolos que lhe tornavam um servo de Deus, mas sim o seu coração e a sua sinceridade diante de Deus. Meus irmãos, realmente compensa servir ao Senhor, compensa ter Deus na nossa vida, vale a pena cultivar esse relacionamento com Deus. Tem um hino muito bonito que fala: compensa servi-lo, compensa eu sei, quando a senda deste mundo for desigual, com Jesus há de ser natural. Porque o Senhor, vosso Deus, Deuteronômio 24, é o que vai conosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Romanos 8, 31 tem um hino de vitória, até o versículo 37, também um dos versículos mais queridos do povo de Deus. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos dará também com ele todas as coisas? E no versículo 37 ele fala: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O caminho da obediência é um caminho da bênção. E aí o servo de Deus, ele não desanima. Como diante de Asa, que estava ali, né, tinha reformado, feito uma reforma, tinha limpado o templo, tinha tirado os ídolos, tinha dedicado a sua vida e levado o povo a buscar a Deus. E aí veio uma multidão do exército inimigo, ele clamou a Deus de livramento. E aí ele fala: olha, não desfaleçais, porque a vossa obra, esforçai-vos, porque a vossa obra tem uma recompensa. E aí um texto muito bonito, que eu gosto, de Eclesiastes capítulo 9, 10, que fala: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque para a sepultura para onde tu vais. Ou seja, o nosso fim, depois que morrermos, não há mais a chance de fazer, não há obra, nem ciência, nem indústria, nem sabedoria alguma. Esforçai-vos. Isaías capítulo 41, versículo 6, até um texto às vezes que é deturpado, mas Isaías fala do esforço do povo para a idolatria. Mas Isaías 41, 6 fala: diz que um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Ali no caso do capítulo 41, eles estavam ali esforçando para fazer ídolos. Mas nós temos que dizer um ao outro: esforça-te. Mas não é para fazer ídolos, é para fazermos a obra do Senhor. Porque é ela que nos vem à mão nesta noite. Que Deus assim nos abençoe e que a gente possa sentir essa proximidade. Eu fiquei muito admirado lendo a história do hino 292, como uma cega, ouvindo sobre o pôr do sol, foi capaz de clamar e dizer mais perto, quero estar da tua cruz. Que devoção, que comunhão, que intimidade. Às vezes as pessoas confundem intimidade com Deus, com sair falando línguas, enrolando a língua, ou berrando, ou pulando, ou gargalhando. Intimidade com Deus é coisa que se constrói no dia a dia, mas em frutos no nosso relacionamento. Moisés transparecia, o seu rosto brilhava, quando ele desceu do monte, e que as pessoas possam ver no nosso sorriso. Hoje de manhã eu estava vendo o Moral comentando do sorriso do pastor Maurício. Que sorriso lindo. A gente vê a alegria que um servo de Deus pode transparecer. É diferente, porque a diferença que a presença de Deus faz na nossa vida. Que ele possa fazer a diferença, toda a diferença na nossa vida. Porque a obra do Senhor, ela tem uma recompensa. Aquele dia que estaremos com ele na sua presença. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.